Abra a poderosa palavra de Deus no livro de Reis. Eu tenho uma palavra profética da parte de Deus para você nesta noite. Então abra a poderosa palavra de Deus no livro de Reis, no capítulo de número 5. Reis, capítulo de número 5. Segundo Reis, obrigado. Segundo Reis, capítulo de número 5. Segundo livro de Reis, capítulo de número 5. Iremos ler o primeiro, o segundo e o terceiro versículo. Segundo Reis, capítulo de número 5, 1, 2 e 3. Olha o que diz a poderosa palavra de Deus. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, de Arã, era um homem muito importante para seu senhor e bastante respeitado. Por meio dele, o Senhor dera livramento a Arã. Mas esse guerreiro, general do exército do rei da Síria, mas esse guerreiro valente sofria de lepra, ele era leproso. Versículo 2. Ora, tropas da Síria, de Arã, saíam atacando, haviam atacado Israel e levado cativa uma menina, e passou a servir a mulher de Naamã. Um dia, ela disse à sua senhora: se o meu senhor estivesse, se o meu senhor procurasse, se o meu senhor conhecesse, se o meu senhor procurasse o profeta e está em Samaria, eu conheço o profeta e está lá em Samaria. Se ele procurasse o profeta e estar lá, esse profeta o curaria da sua lepra. Pode sentar, queridos, em nome do Senhor. Antes de entrarmos na palavra, nós trouxemos e estaremos expondo no final do culto, trouxemos umas franelinhas para você comprar e vai ser útil para o seu carro. Você vai comprar essas franelinhas, vai deixar lá no seu carro. É bom porque todas as vezes que você precisar usá-la, você vai lembrar do pastor Eliezer. Você vai dizer: olha, comprei essas franelinhas lá do pastor e foi ministrar na minha igreja. Então, vou estar lá no final, são 3 por 20, é o IT. Você faz o PIS e você vai ser um abençoador, vai estar me abençoando e ela será muito útil para você também. Queridos, é uma história e nós já conhecemos bastante. No meio cristão, quem nunca ouviu falar sobre Naamã, quem nunca ouviu tanto ensinamentos como pregações sobre a vida de Naamã. Naamã, um general, um grande general do exército do rei da Síria, poderoso em estratégias de batalha, de guerra. Naamã sabia como descer a uma guerra e subir vitorioso. Naamã era especialista dessa logística de guerra, de planejar, de preparar tudo. Naamã sabia. Naamã era fera nisso. Além de Naamã ser bastante preparado, especialista na sua área, Naamã tinha conquistado a confiança do rei. Mas além de Naamã ter conquistado a confiança do rei, Naamã também era bem recebido, bem aceito pelo povo. Então, dificilmente ele vai conseguir aqui, dificilmente alguém consegue conquistar a corte e o plebeio, e Naamã conseguia fazer isso, conseguiu. Então, além de tudo, apesar da alta posição que ele tinha, além de tudo isso, ele era um camarada muito agradável. Mas Naamã vai entrar na história, e se você entender, vai dar glória bem alta.
Naamã vai entrar na história não por causa das vitórias dele. Naamã vai entrar na história não por causa do histórico impecável dele dentro da sua área. Não. Naamã vai entrar na história da Sagrada Escritura por um desastre e ele estava enfrentando, por uma situação e se não houvesse uma interferência de Deus na vida dele, levaria ele à morte. Então olha, e Deus está dizendo para você, não é o desastre e vai levar à morte. Se você acreditar, isto vai virar um milagre na sua vida, aleluia. Você entende? Eu não sei o que você está enfrentando e você está passando. Eu não sei quais as erras que você está enfrentando. Eu também não sei lhe dizer como você chegou nesta noite. Eu sei lhe dizer o que Deus preparou para você nesta noite. Então não é o desastre, não. E vai acabar, e vai tirar, e vai deixar de Deus fazer um milagre na sua vida e Ele tem prometido a fazer. A primeira coisa é, se você tem uma promessa, pode descansar nesta promessa. Amém? Vou repetir. Se você tem uma promessa, pastor, eu tenho uma promessa da parte de Deus, mas olha, eu olho e não vejo nada no horizonte. Deus me falou, Deus já até renovou essa promessa, Deus até já usou pessoas que não me conhecem para renovar a promessa, mas eu dou uma olhada e não consigo ver nada. Ele me trouxe aí para lhe dizer, e quem lhe disse, e você precisa ver alguma coisa para eu fazer o milagre que eu prometi na sua vida. Aleluia! Fale para quem está do seu lado, Deus, fala aí, Deus vai fazer. Repita, Deus vai fazer. Então descanse, Deus vai fazer. Se Ele te prometeu e se você pediu, não é essa vertente que eu quero levar, mas Ele está mandando falar. Se Ele lhe prometeu, se você pediu, você pode descansar. Ah, pastor, mas já faz um ano. Sim, e daí? Pastor, mas já faz 5 anos. Sim, e daí? Meu pai esperou uma promessa há 27 anos. E às vezes eu estou orando, eu falo para Deus, Senhor, eu não sou meu pai. Não, o Senhor, misericórdia. Então, Senhor, olha aí para mim de uma forma diferente. Sabe? Mas não se preocupe. Ah, se você entender, vai dar um glória. Não se preocupe com o tempo, porque em estabelecer o tempo foi Ele. Ele é o dono do tempo. Você entende isso? O tempo foi estabelecido por Ele. Ele é o dono do tempo. Ele está no controle de todas as coisas. Então Naamã vai entrar para a história sagrada, não por causa das conquistas de guerra onde ele era especialista. Ele vai entrar exatamente por causa de uma doença. Olha que coisa tremenda, né? Vou repetir para você dar um glória. Você pode olhar, sabe, pode ter olhado e pode ter falado para Deus, Senhor, mas eu sei fazer isso de uma perfeição. Esta é minha área, esta é minha praia. Senhor, o Senhor sabe o quanto o Senhor me abençoou e eu sou competente nisso. E eu estou vendo e não está dando certo, não está dando, não está indo. E Deus lhe trouxe hoje à noite para lhe dizer, eu vou mudar essa história.
vai acontecer. Levante sua mão. Fale comigo, eu creio. Repita, eu creio. Vai acontecer. Repita, eu viverei. Repita, eu viverei. Aleluia. Aleluia. Vou lhe dar um testemunho rápido e vou segurar para não chorar. Não, obrigado, eu tenho aí. Aleluia! Eu tinha 19 anos, quando Deus me fez uma promessa. E eu estava lá no interior do Pernambuco, e eu sou do interior do Pernambuco. E eu venho de uma família missionária, o meu pai foi missionário durante 54 anos. Meu pai é um dos pioneiros do evangelho do estado do Pernambuco. E uma história muito linda, muito bonita. E um outro dia, em uma outra oportunidade, eu dou esse testemunho. Mas aos 19 anos, Deus me fez uma promessa. E na época que Deus me fez uma promessa, meu Deus do céu. Nós estávamos passando por um momento financeiro terrível. E Deus tinha dado uma ordem ao meu pai, e meu pai, na época, quis questionar a ordem de Deus. Apesar de ser um homem exemplar, obediente, foi um guerreiro. Meu pai foi um guerreiro no evangelho, na propagação do evangelho. Meu pai foi um guerreiro. É a minha referência, o meu referencial. Mas, naquela ordem que Deus tinha dado a ele, ele questionou. E nunca questionou uma ordem de Deus, né? Em 2001, eu questionei uma ordem de Deus e paguei um preço altíssimo. Então, o bom é não questionar, é obedecer sem questionar. Fale para quem está do seu lado, olhando nos olhos, ainda bem. Fala aí, olhando nos olhos, ainda bem. E você nunca foi rebelde. Né? Mas Deus me fez uma promessa naquela época. Nós estávamos vivendo uma situação dificílima, financeiramente falando, e os mais maduros, sabe o que eu vou falar agora. Naquela época, 30 anos atrás, 31 anos atrás, andar de avião só podia os ricos, né? Os mais maduros sabem disso. Telefone, a gente não tinha telefone em casa, né? A gente tinha orelhão. E tinha o telefone, era o bem mais sucedido financeiramente do bairro, tinha um telefone e a gente, todos os moradores pediam favor a ele quando iria contactar alguém da família em uma emergência. E nessa época, Deus me fez uma promessa e falou para mim, usando uma irmã em profecia, e eu iria cruzar esse céu do Brasil num pássaro de aço. Estava falando, eu iria viajar muito de avião. E no meio dessa promessa, Deus falou, e além de você cruzar esse espaço dessa nação, eu também te levarei a outras nações. E quando Deus me fez uma promessa, tinha uma semana. Está vendo? Não vou chorar, não tem como. Tinha uma semana. E por causa da crise, eu comecei a trabalhar na igreja aos 14 anos de idade. Eu indo para um engenho, é a zona rural em Pernambuco, a gente chama de engenho por causa da cana-de-açúcar. Eu indo dirigir um culto em um engenho,
O único sapato. E tinha restado, estourou. E eu voltei do meio do caminho. E adolescente ainda, hoje não, hoje eu voltaria rindo, eu acho. Mas voltei com a cara feia, fechada. Não fui dirigir o culto, né? Porque o sapato estourou, rasgou tudo. E era o único e tinha sobrado, era o sapato do meu pai. O meu pé é maior que o dele, então eu alçava o sapato dele, ele tinha que ficar em casa, quando eu ia para a igreja, e eu, encolhia o pé e saía mancando. Então esse único estourou. E eu voltei para casa, aquela revolta de adolescente. E minha mãe olhou para mim e disse, por que você voltou? Você não chegou lá na igreja, não? Falei para ela, não, o sapato estourou, Deus deixou o sapato estourar, não sei o quê, tal. E ela olhou para mim e disse, por que ao invés de você reclamar, você não ora? E não pede a Deus um sapato. E do jeito que eu entrei, uma cara feia, buado, fui para o meu quarto, dobrei o joelho e fiz uma oração, na verdade, um desabafo para Deus aquele dia. No outro dia estudávamos pela manhã, no outro dia de manhã fui para o colégio. Meio-dia, quando eu voltei, minha mãe estava na porta de casa. E eu falei para ela, a senhora está fazendo o que aí? Ela nunca ficava na porta. E ela falou para mim, eu estava ali esperando. Eu, por quê? E ela falou, você lembra que eu mandei você orar ontem à noite pelo sapato? Eu falei para ela, lembro. E ela, pois é, a filha da irmã Isaura. A irmã Isaura já está com Cristo. Inclusive, ainda hoje eu falei uma das filhas dela. A filha da irmã Isaura teve um sonho. E o homem apareceu para ela nesse sonho. E falou para ela, amanhã cedo, você vai na loja de sapato. E você vai comprar 3 pares de sapato. E deu o meu número, deu o número do meu pai e o número do meu irmão Iramar. Se você compra e leva lá. Porque tem um povo lá de joelho me pedindo um sapato para alçar. E minha mãe olhou para mim e disse, vá no seu quarto. E a caixa de sapato está em cima da sua cama, porque quando a gente ora, Deus atende a nossa oração. Tinha uma semana e isso tinha acontecido, Deus usa a irmã. E fala em pássaro de aço, de avião. E eu confesso para vocês que na hora eu falei, não, senhor, eu queria só uma comidinha diferente. Fale para quem está do seu lado, Deus vai fazer. Repita, Deus vai fazer. E passou todo este tempo. E Deus mudou a nossa vida, mudou a nossa história, e testemunho muito grande. E quinta-feira passada, eu fui viagens no Brasil de avião, não sei falar para vocês quantas eu já fiz para ir pregar em conferências, congressos e enfim. Mas a semana passada eu fui fazer a entrevista para pegar o visto, porque no mês 7 agora eu vou estar ministrando em uma igreja em Miami. E vocês sabem como é que está, né? Eles estão mandando, é o povo de fora, não está entrando. E quando eu cheguei lá, sentei, antes de me chamarem, eu falei para Deus, Senhor, eu estou aí debaixo de uma promessa. Então eu sei, e tem muitos voltando, mas o Senhor falou para mim, e eu ia. E o convite veio, e eu vou.
Eu estou debaixo de uma promessa. Falei para Deus, não vou mentir. E eu preenchi dentro da verdade. E alguns amigos meus me falaram, olha, não vão lhe dar o visto. Eles me impulsionaram a crer. Não vão lhe dar, você não vai conseguir. E eu falei para Deus, antes de eles me chamarem, eu digo, Senhor, eu estou aí debaixo de uma promessa. E eu acredito, e chegou a hora, a sair do Brasil, vai ser a primeira viagem para fora. E eu acho que chegou a hora de eu ir. Então, Senhor, não sou eu, é o Senhor. E eu fui, fiz a entrevista. E no final ela disse, olha, o seu visto foi aprovado. Aleluia. Se você tem uma promessa, Deus me trouxe hoje para lhe dizer. E não importa o tempo, Ele é o mentor do tempo. Ele me trouxe hoje para lhe dizer, você pode... Você pode descansar. E o seu milagre não é o tempo nem o inferno e vai tirar ele da sua vida. O seu milagre acontecerá na sua vida. Fale para quem está do seu lado, o seu milagre acontecerá. Então, Naamã vai viver esse milagre e vai ser reconhecido não por causa das vitórias, não, ao contrário, humanamente falando, por causa de uma derrota que ele está vivendo. Aí eles vão para uma guerra e era costume, fazia parte da cultura da região. Quando o exército desce e vence uma guerra, sempre traziam escravos. E aí Naamã eles vão para essa guerra, vence a batalha e traz uma menina. Preste bem atenção, o texto diz menina. Para estar na palavra essa expressão menina, é porque não era uma pessoa adulta. Então, dá-se a entender, subtende-se, é uma criança entre 11 e 12 anos e não mais do que isso. Para estar essa expressão menina nas escrituras sagradas, dá-se a entender de 11 a 12 anos, não mais do que isso. Trazem uma menina escrava, porque na verdade o escravo ela era Naamã, a menina era livre. Entende? Aí traz uma menina para servir como escrava, mas olha a saúde emocional dessa menina. Olha a saúde emocional. Ele traz essa menina do meio da família, da sua região, do seu habitat natural. A menina nasceu e estava crescendo ali. Leva essa menina para a casa dele, um outro povo, uma outra região, uma outra cultura. Essa menina nem a língua daquele povo ela falava. Aí ele pega essa menina, leva então, humanamente falando, uma maldade, mas fazia parte da cultura, leva para a casa dela para servir como escrava. E não é eles que vão aconselhar, confortar essa menina. Nem é Naamã, nem a esposa de Naamã. Ao contrário, é esta menina que vai consolar esta família. Sabe o que eu quero lhe dizer? Floresça onde você está, mesmo sem querer estar. E não é porque a situação lá não é favorável para você. E sabe, não, floresça. Seja a diferença. Essa menina está lá como escrava, mas era livre. E se fosse outra pessoa, dizia, quando ela descobriu a doença de Naamã, se fosse outra, dizia, agora eu vou me vingar. Vou fazer até filha. Mata Jeová, mata Jesus, mata. E ele morra logo.
Fale para quem está ao seu lado, ainda bem. Fala olhando nos olhos, ainda bem. E você não é uma pessoa ruim. Vamos repetir. Vamos repetir? Fala aí para quem está ao seu lado, ainda bem. Você não é uma pessoa ruim. Se essa menina é uma pessoa vingativa, seria totalmente diferente. Mas sabe como ela vai agir? Quando ela descobre a doença de Naamã, ela vai dizer, eu tenho um endereço do milagre. Naamã fez o mal, ela agora vai fazer o bem. Emocionalmente, Naamã trouxe a morte, agora ela vai dar a vida para Naamã. Você entende isso? Sabe, ela chega para a mulher de Naamã e diz, olha, eu sei aonde está a solução para o meu senhor. Olha, e ela usa, eu sei onde está a solução para o meu senhor. Se ele for lá em Samaria, lá tem um profeta, tem a unção e vai quebrar o jugo desta doença. Tem um profeta lá e se ele for vai ser curado. Então ela traz a solução para Naamã. Deus me trouxe nesta noite para lhe dizer, o milagre eu vou fazer na sua vida, olha aí. Deus vai dizer, o milagre eu vou fazer na sua vida vai ser de uma forma tão grande, tão poderosa, tão espantosa, e as pessoas vão parar e vão dizer, eu pensei que você ia morrer, e você vai dizer, mas Deus me deu vida. Aleluia! E essa menina vai dizer, olha, lá em Samaria. Então, preste outra atenção, e ela trabalhava nela. Porque ela guardou as lembranças boas. Olha o que ela lembrou. Lá em Samaria tem um profeta. Então ela trabalhava o emocional, mesmo sendo uma menina. Ela não estava presa a lembranças ruins. Olha o que Deus está dizendo. Não, irmão, se você entender vai dar um glória alto. Olha o que Deus está dizendo para você hoje. Larga o passado, esqueça o passado. Deus faz nova todas as coisas. Aleluia! Deixa a lembrança ruim para lá. Lamentações de Jeremias 3:21. Eu quero trazer a memória. Eu quero trazer a memória. Aquilo e me traz esperança. Aleluia! Olha o que ela lembra. Lá tem um profeta. E o profeta lá serve a um Deus. E quando o profeta fala, Deus atende a voz do profeta. Aleluia! Eu sei, e se ele for lá, ela não diz talvez, ela diz ele vai voltar curado. Aleluia! Certeza, eu sei, o Deus e o profeta serve, porque é o mesmo Deus e eu sirvo. Aleluia! O Deus está lá nele, é o Deus que está em mim, e eu sei, e ele faz milagres. Aleluia! Levanta sua mão. Deus está lhe dizendo, eu vou fazer o impossível. Não. Vou repetir para você dar um glória. Deus está lhe dizendo, eu farei o impossível. Mas olha, o que Naamã faz. Vai ao rei da Síria, fala para o rei da Síria, e o rei da Síria manda uma carta para o rei de Samaria, de rei para rei. E tinha que ser para o profeta. Você entende? Se você entender, vai dar outra glória. Deus não está nem aí o nome. O que importa para Deus é a promessa que Ele lhe fez. E era o grande dentro da casa de Naamã. Ele era o
menina nem nome tem e não tem na palavra. Mas em Deus usou a menina. Então não se preocupe o nome não. E Deus falou para você, vai cumprir de glória a boca. Aleluia! Vai lá, manda a carta para o rei se desespera. Porque o endereço estava certo, mas a pessoa era errada. Sustente logo mais uma. O endereço certo, mas a pessoa errada. Quantas vezes a gente está no lugar certo, mas procura a pessoa errada? Ah, eu sei que você não é, mas eu vou mandar você falar. Fale para quem está do seu lado, deixa de ser bobo. Repita, olhando. Repeta, olhando nos olhos, deixa de ser bobo e procura a pessoa certa. Vai na cidade certa, mas procura a pessoa certa. Ele vai procurar a pessoa errada. Aí o rei entra em desespero. O profeta fica sabendo de não precisa entrar em desespero não, rapaz. Manda para mim. Olha a tranquilidade. O rei de Samaria entra em desespero. Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou resolver? Meu Deus, eu não sei resolver isso não. Desesperado. Mas em Deus não entra em desespero. Fale para quem está do seu lado, ainda bem. Olhe nos olhos. Fala, ainda bem. E você não é estressado. Vamos repetir. Vamos repetir, olhe nos olhos. É de Deus. Se você iria falar isso, Deus está proporcionando. Momento. Fala aí, ainda bem. E você não é nervosinho. Olhe para mim. Em Deus, meu irmão, não entra em desespero. E eu vou lhe dar um exemplo. Eu só tenho mais 5 minutos, eu vou passar mais 5 minutos. Vou lhe dar um exemplo. Daniel, você vai ser jogado na cova dos... Olha, não, meu irmão, isso é... olha a tranquilidade de Daniel. E é. O rei olha para Daniel, mas... Você entendeu? Entendi. Você entendeu e o leão está com fome? Entendi. E você não vai voltar atrás, não? Não. Por quê? Aí Daniel diz, deixa eu te falar uma coisa, rei. Se o meu Deus me livrar, viverei. Se ele não me livrar, morrerei. Você entende isso? A tranquilidade desse camarada, rapaz, eu não estou nem aí. Se ele me livrar, é mais um testemunho. Se ele não me livrar, eu estarei com ele na glória, aleluia! Aleluia! Eu não vou recuar, não vou retroceder. Eu sei que o meu Deus vive! Então, sabe o que Deus está dizendo para você? Para de ficar sem dormir. Para de ficar querer sem comer. Ah, pastor, a prova está tão grande que nem vontade de comer eu tenho. Vai ficar mais feio de Fale para quem está ao seu lado, se ajuda. Olha o que Jó vai dizer ainda. Ah não, irmão. Deu glória. Olha o que Jó vai dizer ainda. E ele me mate. Nele eu esperarei. Aleluia! Aleluia! Sabe, o profeta vê o desespero do rei. Manda dizer para o rei, para com isso, rapaz. Em Samaria tem profeta. Manda para mim. Manda para mim. Aí manda lá para o profeta Eliseu. Profeta. E aí tem unção. Profeta Eliseu tinha tanta unção e está no registro das Sagradas Escrituras e ele morre, é sepultado. Passa o tempo e fica só os ossos.
e vão sepultar na ova dele uma outra pessoa e morreu. E diz a palavra, e quando o defunto bate nos ossos, o defunto levanta. Opa! Gente, não vou repetir. Ele morre, sepulta o camarada, o profeta, vira só os ossos. Aí depois de um tempo, morre uma outra pessoa de sepulta lá. Aonde está o profeta Eliseu? Põe lá, na mesma ova. Aí eles chegam lá, põem. Na hora, é assim, e está escrito na palavra. Na hora, e o corpo do defunto bate nos ossos, ele levanta. Parece que eu estou vendo ele dizer, eita, me colocaram no lugar certo. Levanta a mão. Ah, não, irmão. Levanta a mão. Fale comigo, eu estou no lugar certo. Aleluia, repita, eu estou no lugar certo. E forte, viu? Aí, o profeta Eliseu diz, não, manda para mim. Naamã, precisando de um milagre, mas o nariz empinado. Fale para entrar do seu lado, ebre o nariz. Você entende isso? Precisando de um milagre, acostumado com toda aquele rito, fugiu a palavra, acostumado com aqueles protocolos oficiais. O cara é general, então era acostumado com todo aquele protocolo, aonde chegava excelência, senhor, não sei o quê, general, vai na casa do profeta. O profeta olha, fala para o obreiro dele, o servo dele, vai lá e manda ele descer essa rua. E ele desce essa rua, lá no final é o Rio Jordão. Manda ele mergulhar 7 vezes, ele vai ser curado. Aí o servo diz, meu senhor, quem é Naamã? Ele todo coisado. E pois é, o meu senhor mandou lhe dizer, o senhor descesse essa rua aí. Desce essa rua. Vai lá no final, tem um Rio Jordão. Mergulha 7 vezes. Ele olha e diz, e é o seu senhor? O profeta Eliseu. E muito usado por Deus, e o profeta. E ele não vai sair para me atender, não? Não, ele disse, e nem precisa, mandou eu. Não, precisa não, mandou eu. Aí na mão, olha, não vou. Aí pronto. Quem ia perder? Profeta ou Naamã? Quem ia perder, o profeta ou Naamã? Fale para quem está do seu lado, deixa de coisa. Quem está precisando de um milagre é você. Tem crente, meu irmão, e até para receber o milagre, o pastor tem que estar empurrando. Vai, meu irmão, vai, vem para a consagração, rapaz, vamos fazer uma campanha junto. Ele, e o pastor vem, rapaz, vem. E ele, pastor, fale para quem está do seu lado, vai ver se eu estou na esquina, rapaz. Precisando de um milagre, colocando dificuldade, meu irmão. Aí olha o segredo de ter pessoas certas ao lado. Procure pessoas certas para estar do seu lado. Dê ouvido às pessoas certas. O segredo de Naamã está aqui nos homens que estavam ao lado. Vão chegar para ele e vai dizer, meu senhor, se o profeta lhe pedisse coisa maior, o senhor não faria? Quanto mais o senhor descer a ladeira aí e mergulhar naquele rio que está lá embaixo. Isso é nada demais. O senhor não está precisando da cura? Não é o senhor que precisa de um milagre? Vai lá. Não, onde eu moro tem rio melhor. Resolveu o rio de lá? Pergunte para o seu... Ah, não. Pergunte para quem está ao seu lado. Lá resolveu? Você entende o que Deus está falando para você?
Não, mas lá os rios são melhores. Não, meu Senhor, mas ele não falou de lá, ele falou do Rio Jordão. O Rio Jordão é sujo. Pois é lá mesmo. E Deus vai lhe quebrar. Desça lá e mergulhe. Não é do seu jeito, é do jeito de Deus. Não é onde você acha, é onde Deus determinou. Aleluia. Vai lá! E aí, as pessoas que estão do lado de Naamã vai levá-lo a viver o Tem pessoas que, se estiver perto de mim, vai me atrapalhar de viver o milagre. E a gente não pode dar ouvido a pessoas erradas. Se a gente der ouvido a pessoas erradas, perde o milagre. Eu tenho que parar para ouvir as pessoas certas. E aí os soldados falam, não, vai lá, meu senhor. Aí ele diz, eu vou parar. E o relógio até parou já me deu 5 minutos e já parou. Já desligou, nem ligado está mais. Aí, olha, vai lá, meu senhor. Naamã desce. Agora imagina comigo, querido, para eu encerrar. Você já imaginou o trabalho que Naamã deu? Quando ele deu o primeiro mergulho, subiu, olhou e não viu nada? Deu o segundo, olhou e não viu nada? Você já imaginou o trabalho? E ele deu, quando ele deu o quinto mergulho, olhou e não viu nada? Fale para quem está do seu lado, ainda bem? Fala olhando nos olhos, fala, ainda bem? E você não é uma pessoa complicada. Você já imaginou, querido, o trabalho que Naamã deu? Mas a palavra tinha sido 7 mergulhos. No 7º, ele levanta, ele olha e está restaurado da sua lepra. Faça o que Deus mandou você fazer. Faça o que Deus mandou você fazer. E na hora certa. E eu quero pedir a Deus que seja hoje. E na hora certa, você viverá o sobrenatural de Deus na sua vida. Mas não pare para ouvir as pessoas erradas. Fique em pé nesta hora. Fique em pé nesta hora. Oh, aleluia. Fique em pé nesta hora. Venha aí na frente. Deixa eu orar por você rapidinho. Venha aí na frente. Pastor, eu preciso viver um milagre. Eu estou precisando viver um milagre. Ah, pastor, eu preciso viver um milagre. Eu estou precisando viver um milagre. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Glória. No 7º mergulho. No 7º mergulho. Tinha um tempo certo. Tinha a quantidade de mergulhos certos. Nem antes, nem depois. Aleluia. Tinha um direcionamento de Deus. E Ele me trouxe nesta noite para lhe dizer, o meu direcionamento está na sua vida. A minha palavra está na sua vida, a minha promessa está na sua vida. Oh, aleluia, e você está no lugar certo. Aleluia, você está no lugar certo. Aqui há milagres. Aqui Deus fala e Deus cumpre e Deus fala. Põe a mão no seu coração. Uau, o milagre, uau, o milagre, uau, o milagre. Oh, aleluia, aleluia, a graça está presente. Oh, aleluia, a glória está presente, aleluia. Uau, o milagre. Uau, o milagre, adore. Vamos adorar. Uau, o milagre. Oh. Sei que os teus olhos, aleluia, sempre atentos permanecem. Creia, os olhos dele estão abertos. Creia. E os teus ouvidos estão atentos. Creia. Estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar,
Faz parte do processo chorar. Mas a alegria. Mas o milagre é inevitável, vai acontecer na sua vida. És Deus de perto. Oh, aleluia. E não te Ele está perto. Nunca mudaste. Não, Ele não muda. Tu és fiel. Ele continua sendo fiel de eternidade a eternidade. Deus de aliança. E Ele fez uma aliança com você. Uma aliança com você. Deus que não é aleluia. mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessa, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Queridos, seja sincero, a gente ouve a palavra, mas muitas vezes parece que não entra. Olha aqui para mim, parece que não entra, é ou não é? O homem de Deus ouve aquela palavra, porque você pode ver que por ele o Senhor com letra maiúscula, dera livramento. Quantos livramentos Deus tem te dado? Quantas coisas Deus tem feito na tua vida? E muitas vezes Deus ainda fazendo a gente duvida. Os reis resolveram? Homem não pode resolver. Tem coisa que só Deus irá fazer. Ele chega até aquele homem, o profeta, e por causa de uma palavra, escute aqui, presta atenção, uma palavra, só porque o profeta não desceu, quase que ele perde a bênção. Tem gente que está na porta do milagre. Tem gente que está na porta da bênção. Porque aparece uma dificuldade, recua. Não sabe ter discernimento. Deus te levou já até a porta. Deus levou aquele homem até a porta do profeta. Mas tem coisas que Deus vai nos provar. Vai ou não vai? Vai ou não vai? Aquele homem teve tudo para receber a bênção completa. Ele poderia ter dito, vou deixar minha oferta que eu trouxe, vou lá descer porque eu sou obediente. Mas não, por causa de uma palavra, quase que ele perde a bênção, fecha o coração. Se não tivesse aquele servo ali, na hora certa, para dizer algo para ele, é o que o pastor falou, cuidado com o que a gente escuta. Cuidado com as coisas que estão querendo roubar nosso milagre. Cuidado com coisas que estão querendo vir te distrair. Porque são essas coisinhas que chegam, você está perto de entrar no milagre, perto de receber a cura, mas vem uma palavra e quer te tirar da fonte. Uma palavra, se você não entender em Deus quem é você, você sai do propósito. Você viu o pastor falando que amigos dele, pastor, falou o quê? Que ele não iria receber o visto. Você já imaginou se ele fala, nem vou lá então. Se o cara que tem trabalho, o cara que tem emprego, o cara que tem isso, o cara que tem aquilo, está falando que eu não vou receber, eu nem vou lá. Mas ele acreditou na palavra de Deus, proferida há 19 anos atrás, com 19 anos que ele tinha, ou na palavra de Deus? Ele acreditou na palavra de Deus? Então ele sentou lá temente, dizendo, meu Deus, eu vim aqui porque eu estou debaixo de uma... Eu pergunto, você tem promessa? Você tem promessa? Você tem promessa? Eu estou falando para quem tem promessa? Eu estou falando para quem entende que o Senhor vai fazer algo sobre a tua vida?
Então você precisa acreditar hoje, querido. Você só precisa obedecer e ter discernimento, porque no momento certo, no momento da decisão, escute, não vai vir nada de graça. O povo sai, passa deserto, enfrenta Mar Vermelho, enfrenta Jordão, enfrenta a muralha de Jericó, e ainda quando chega na terra prometida, quem é que estava lá? O MST estava lá. Tinha invadido a terra que não era deles, tentado possuir a terra que não era deles, e chegou lá e não era qualquer camarada não, porque se fosse anão, talvez eles poderiam dizer, vamos dar no tapa aqui e botar eles para correr. Quem é que estava lá? Gigantes. Você está achando que é qualquer um que vai querer se apoderar do teu milagre? Só que eu te pergunto, foi Deus que tirou os gigantes, ou foi Deus que capacitou aquele povo para vencer e tirar os gigantes? Então levanta as suas mãos. Eu quero declarar como profeta de Deus, Deus está te dando as armas certas. Hoje, começa uma nova história sobre a tua vida. Você, Deus está te dando estratégias. O inimigo vai ter que bater em retirada da tua vida, da terra que o Senhor está dizendo, ei, Ele está te dando autoridade. Quem vai botar o inimigo para correr é você, não é Deus. Você talvez está dizendo, Deus faz alguma coisa. Deus está dizendo, eu estou te revestindo hoje de autoridade, eu estou te dando capacidade, eu estou te dando unção para você declarar para esta enfermidade, para esta porta que estava fechada, para essa causa que estava na justiça, para você dar uma ordem aí na autoridade que é no nome de Jesus, dizer que foi o Senhor que te prometeu, foi o Senhor que te revelou, foi o Senhor que falou contigo. Então debaixo desta unção profética, eu declaro, não tem oração contrária, não tem oração contrária, não tem oração contrária, não tem olho gordo, não tem macumba, não tem disse-me-disse, não tem embaraço que vai atrapalhar mais o que Deus tem para fazer na tua vida. Oh, Rabanai, Andequiova, Subiacanai, Rebacava, Sore, Andecanas. O Senhor está dizendo, Ele está te revestindo de autoridade aqui hoje, Ele está te revestindo de poder hoje, e você vai clamar e vai dizer, sim, eu vou mergulhar, eu vou obedecer, eu creio no que Deus irá fazer, eu acredito no que Ele é poderoso, eu estou debaixo de uma promessa, e esta promessa vai acontecer, essa promessa vai acontecer, essa promessa vai acontecer, essa promessa vai acontecer, essa promessa vai acontecer, esse milagre vai acontecer. Querido, eu encerro aqui para a gente orar. Já peço os pastores, obreiros com o óleo da unção. A unção despedaça a canga. Ei, a unção despedaça a... Pedro andou sobre... Não, sobre a palavra. Por que eu estou te ensinando isso? Porque olha só, eu encerro aqui. Eu quero que você entenda. Pedro não poderia ter ficado no barco e ter dito, Deus, vem para o meu natural. Sim ou não? Mais baixinho um pouquinho. Deus não poderia ter dito, Deus, vem para o meu natural, entra aqui, que eu já tinha experimentado isso antes. O Senhor entrou no nosso barco, o Senhor estava no nosso barco, a tempestade acalmou. Sim ou não? Agora Pedro disse o quê? Deixa-me ter com... Eu quero sair do natural e viver o sobrenatural. Ei, Pedro disse, o natural eu vivi com o Senhor dentro do barco, agora eu quero sair do natural e viver o sobrenatural. Deus vai fazer você viver o sobrenatural. Enquanto você estiver no barco, olhando tempestade, ela não cessa. Mas Deus está dizendo, está pronto para sair do natural hoje? Está pronto para andar sobre as águas hoje? Porque Deus vai... Deus está dizendo aqui, crente, ei, eu quero liberar essa palavra profética sobre a tua vida. O Senhor está dizendo, tem coisas naturais que você vai ter que sair delas e aprender a viver o sobrenatural. No natural não vai acontecer nada, no natural você não vai ver nada, mas no sobrenatural de Deus, você vai viver o que Deus tem para fazer na tua vida. O homem pode ter dito não, a boca do homem pode ter falado você jamais, mas é você que Deus vai usar para andar sobre as águas e viver o sobrenatural.
Coloque as duas mãos no seu coração. Nós vamos declarar mais uma vez: posso enfrentar o que for. E os pastores, os obreiros vão ungir vocês. E esta unção, irmão, ela é profética. Escuta, quando você for tocado, não é por quem eu sou tocado, é pelo poder de Deus que está na sua vida. Porque tem hora que a gente acha: por que fulano não tocou em mim? Não, a unção que você carrega vai fazer a diferença. E cada um desses homens, dessas mulheres de Deus que vai tocar em você, tem palavra de Deus revelada na vida deles. Se tocar em você, eu quero declarar: os grilhões vão ser despedaçados hoje. Na autoridade que é no nome de Jesus, eu declaro, irmão, fecha os seus olhos. E qual é a área que você hoje quer que Deus despedace hoje? A canga. Ei, esta canga, aquilo que te prendia, aquilo que te aprisionava, aquilo que travava a sua vida, vai cair por terra hoje, em nome de Jesus. Vamos declarar? Pode declarar esta canção. Pode declarar esta canção. Eu sei quem luta por mim. Meus planos não podem ser frustrados. Pai, em nome de Jesus, eu declaro a unção sobre a vida do teu filho. Pai, eu declaro a unção sobre a vida da tua filha. Eu declaro, Pai, esta unção sobre a vida dos teus servos. Eu declaro, Pai, que o Senhor vai fazer algo sobrenatural cada dia, Espírito Santo de Deus. Eu declaro, Pai, eu abençoo a vida do teu filho. Ele não veio aqui só por acaso, ele não veio só nos ajudar no louvor. O Senhor entra com ordem hoje na vida dele também, áreas que ele tem colocado diante de ti. Eu peço, Pai, o sobrenatural. Eu peço, Pai, o sobrenatural sobre a vida do Guilherme, Pai, a cada dia. O Senhor sabe o que ele tem colocado diante de ti. Eu declaro, Pai, que esta unção, venha sobre a vida dos teus filhos cada dia, poderosamente, Senhor. Eu declaro, Pai, sobrenatural, porque quando nós nos dispomos a servir, o Senhor também nos serve, o Senhor faz. Eu declaro, Espírito Santo, vem um sobrenatural, sobrenatural. Surpreenda os teus filhos, surpreenda a Mário, o João, Senhor, surpreenda com o seu bebê a cada dia, em nome de Jesus. O Guga, Pai, surpreenda com o teu milagre, Senhor. Todo embaraço, toda situação adversa caia por terra. Continua a levantar e a usar o teu filho. O Senhor tem falado e mostrado para ele como o Senhor quer e o que o Senhor vai fazer através da vida dele, em nome de Jesus. Abençoa, Pai, o Samuca, Pai, a cada dia sua esposa, os seus projetos, seus sonhos. Eu declaro, Pai, a unção do alto sobre a vida do teu filho cada dia, em nome de Jesus. Pai, eu abençoo em nome de Jesus a vida do Rafael. Guarda, proteja em nome de Jesus. Eu declaro, Pai, sobrenatural. É algo sobrenatural. Provisão, oh Pai, direcionamento, Pai, alianças, onde teu nome vai ser glorificado a cada dia. Eu creio. Sim, papai. Sim, meu Deus. Sim, meu Deus. Sobre a tua palavra, Senhor da glória, a tua igreja vai prosperar. Sobre a tua palavra, Senhor da glória, a tua igreja vai avançar. Sobre a tua palavra, Senhor da glória, as trevas vão fugir, Senhor da glória. Você está autorizado a prosperar. Você está autorizado a avançar. Avance pelo poder da palavra que nesta noite foi liberada sobre a tua vida, porque pela palavra você é mais do que vencedor. Pela palavra as obras das trevas caem por terra. Pela palavra você é mais do que vencedor nesta noite. Receba no teu coração, receba na tua mente, receba no teu espírito, e absolutamente nada vai conseguir parar a sua vida espiritual, a sua vida profissional e todas as áreas da tua vida. Aleluia! Diga comigo: eu sou promessa de Deus. Nada vai atrapalhar o que Deus tem para minha vida. Você pode aplaudi-lo? Glória a Deus. Volte para o seu lugar exaltando o nome do Senhor. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus.
Meu Deus, eu sinto a presença de Deus aqui, irmão. Alabachore calabai. Aravachure canara, avassore calabadas. Deus está curando uma pessoa aqui hoje. Você veio para o culto hoje enfermo. Estava doendo. Mas Deus está dizendo, hoje eu te restauro. Tiro esta enfermidade do teu corpo. Eu sou o Senhor da tua vida. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia.